26 mil anos. Essa é a resposta. E ela deveria te paralisar. Não pelo tamanho do número. Você já ouviu números grandes antes. Mas pelo que ele realmente significa. Se a humanidade tivesse lançado uma nave em direção ao centro da Via Láctea no dia em que pintamos animais nas cavernas do sul da França, essa nave estaria chegando agora, e nem saberíamos onde procurá-la. Você acha que sabe o tamanho da galáxia? Já viu os diagramas, a espiral pálida, o núcleo brilhante, a setinha apontando para você está aqui. Mas esses diagramas são mentiras convenientes. Eles achatam algo tão vasto que nenhuma mente humana jamais o compreendeu de verdade. A Via Láctea não é uma imagem. É uma estrutura tão imensa que a própria luz, a coisa mais rápida do universo, leva 100 mil anos para atravessá-la de ponta a ponta. Ao fim deste vídeo, você entenderá não só quanto tempo essa viagem levaria, mas por que a resposta é mais estranha do que qualquer número pode sugerir. Porque as leis da física tornam essa viagem simultaneamente impossível, e em condições muito específicas quase sobrevivível, e porque o destino pode ser o lugar mais perigoso do universo conhecido. Mas primeiro, vamos falar sobre o que há no centro. Porque durante a maior parte da história humana, não fazíamos ideia. O núcleo galáctico está oculto por tanto gás e poeira que a luz visível jamais o escapa. Vivíamos dentro de uma das estruturas mais dramáticas do cosmos, completamente cegos ao seu coração. Então começamos a observar no infravermelho, e o que encontramos mudou nossa compreensão de onde vivemos. No centro exato da Via Láctea está Sagitário A, um buraco negro supermassivo com massa 4 milhões de vezes a do nosso Sol. 4 milhões. É cercado por um denso aglomerado de estrelas orbitando-o em velocidades extraordinárias. Algumas completando órbitas inteiras em apenas décadas. Para comparação, nosso sistema solar leva 225 milhões de anos para orbitar esse mesmo centro uma vez. Essas estrelas internas movem-se tão rápido que observá-las nos permitiu confirmar diretamente a existência do buraco negro. Vimos estrelas contornando algo invisível, imensamente massivo, sem serem destruídas. Agora falemos sobre a jornada. A distância da Terra ao centro galáctico é de aproximadamente 26 mil anos-luz. Um ano-luz não é uma unidade de tempo, é uma unidade de distância. Especificamente, é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Multiplique isso por 26 mil, e você começa a se aproximar de um número que a linguagem humana nunca foi projetada para lidar. A nave mais rápida já lançada, Voyager 1, move-se a cerca de 17 km por segundo. Nessa velocidade, levaria cerca de 450 milhões de anos para alcançar o centro galáctico. Não 450 milhões de quilômetros, 450 milhões de anos. Civilizações surgiriam e entrariam em colapso no tempo que a nave levaria para completar a viagem. O próprio Sol teria envelhecido visivelmente. Mas é aqui que fica estranho. Não apenas grande, estranho. A teoria da relatividade especial de Einstein contém um recurso que parece ficção científica, mas é rigorosamente comprovado. Dilatação do tempo. Quanto mais rápido você se move, mais lento o tempo passa em relação a um observador estático. Em velocidades cotidianas, o efeito é insignificante, mas ao se aproximar da velocidade da luz, torna-se profundo. Se você construísse uma nave capaz de acelerar a 1 Go, a mesma força gravitacional que sente agora na Terra, algo extraordinário aconteceria. Primeiro, aceleraria pelo sistema solar, além dos planetas externos, rumo à escuridão. Após cerca de um ano de propulsão, estaria a uma fração significativa da velocidade da luz. As estrelas à frente começariam a sofrer desvio para o azul, concentrando-se na frente do seu campo de visão. O universo começaria a parecer distorcido, e o relógio da nave começaria a atrasar. Próximo à velocidade da luz, aquela jornada de 26 mil anos-luz se comprime. Não em distância, o espaço não encolhe para observadores externos. Mas em tempo vivido, os números tornam-se quase razoáveis, acelerando a 1 Gai por toda a jornada. Metade do percurso acelerando, metade desacelerando,
Um viajante experimentaria cerca de 20 anos de tempo subjetivo. 20 anos. Para cruzar 26.000 anos-luz. Em teoria, você poderia fazer essa viagem em uma única vida humana. Mas ao chegar, 26.000 anos teriam passado na Terra. Todos que você conheceu, cada civilização da história humana, cada registro de sua partida, desaparecidos. Chegaria ao centro da galáxia como um fantasma de um mundo que não se lembra mais de você, sem volta. A viagem de retorno custaria outros 26.000 anos no relógio da Terra. Sua espécie pode não existir mais. Este é o peso que a física impõe ao sonho de cruzar a galáxia. Ela não diz que você não pode ir. Diz que isso significa partir para sempre. E se você realmente chegasse a Sagitário A, o que encontraria? O ambiente ao redor de um buraco negro supermassivo não é pacífico. Radiação de alta energia inunda a região. Ventos estelares do denso aglomerado próximo destruiriam qualquer estrutura desprotegida. Os gradientes gravitacionais se intensificariam conforme você se aproximasse, ameaçando puxar o lado próximo da nave com mais força que o distante, esticando e distorcendo tudo com dimensões físicas. O próprio buraco negro seria invisível, a menos que você soubesse exatamente onde olhar. Seu horizonte de eventos, o ponto de não retorno, abrangeria cerca de 12 milhões de quilômetros. Para a escala, são cerca de 17 diâmetros solares, grande o suficiente para ser aterrorizante. Ponto pequeno o suficiente para passar despercebido se você não estivesse atento. Não sabemos o que acontece lá dentro, de verdade. A matemática colapsa na singularidade. Cada equação para de funcionar ou começa a produzir infinitos, MSLAs. A forma da física é dizer que ainda não tem o que aguarda no centro absoluto de um buraco negro supermassivo. Tanto é um dos últimos territórios genuinamente desconhecidos da ciência moderna. E ainda assim, há algo que deve ficar com você. Já enviamos informação em sua direção, sem intenção. A luz que deixa a Terra agora, os sinais de rádio, as emissões eletromagnéticas de uma civilização tecnológica, irradiam em todas as direções, MCVI inclusive em direção ao núcleo galáctico. Em 26.000 anos, esses sinais alcançarão a vizinhança de Sagitários A. Se algo lá os receberá é outra questão. Pensamos na viagem espacial como algo futuro, mas já transmitimos para o espaço. Fazemos isso há mais de um século. A fronteira dessa esfera de transmissão expande a velocidade da luz, uma bolha crescente de ruído humano se espalhando por uma galáxia que esteve em silêncio, até onde sabemos, por bilhões de anos. O que levanta uma pergunta sem resposta clara, Bela, para nenhum físico, nenhum filósofo, ninguém. Se a jornada ao centro galáctico leva 26.000 anos, se cruzar nossa própria galáxia custa civilizações inteiras em tempo. O que isso diz sobre o contato com qualquer coisa além dela? A galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz. O universo observável se estende 46 bilhões de anos-luz em todas as direções. Não estamos no centro de nada. Somos um pálido ponto azul orbitando uma estrela comum no braço externo de uma galáxia mediana, transmitindo para um silêncio que talvez jamais responda. A questão não é se poderíamos fazer a viagem ao centro galáctico. A questão é que versão da humanidade ainda existiria quando alguém chegasse lá para lembrar por que fomos. Começamos com o número 26.000 anos. Mas esse número nunca foi realmente sobre tempo. Era sobre a distância entre o que somos e o que precisaríamos nos tornar. E esse abismo é a verdadeira medida de quanto caminho ainda nos resta. O centro da galáxia está esperando. Espera há 13 bilhões de anos. Continuará esperando, mas há algo que ainda não abordamos. O que Sagitários A realmente fez com a galáxia ao seu redor. As cicatrizes que deixou, as estruturas que criou, estendendo-se por milhares de anos-luz em todas as direções. O buraco negro no centro não está apenas lá parado, tem moldado tudo ao seu redor. Incluindo, de formas que os cientistas ainda investigam,
o braço galáctico onde nosso Sol nasceu. Essa história é algo completamente diferente. Se gostou desta jornada ao centro da nossa galáxia, curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.